Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça a sua fé nos dias da prova e silêncio. Hoje meditaremos sobre um momento profundamente humano das Escrituras. Perguntas e respostas difíceis em meio à prova. Porque existem situações em que o coração pergunta, mas a fé precisa continuar confiando. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais este dia e pela tua presença que nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa caminhada. Fala conosco, Papai querido, através da tua palavra e fortalece o nosso coração para permanecermos firmes na prova da vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amados irmãos, o texto para o nosso devocional de hoje da Escola Bíblica Dominical está em Gênesis 22:7. Diz assim as Escrituras: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ah, meus irmãos, mas que pergunta que esse menino foi me arrumar para o seu pai. Que pergunta difícil. Mas observe, meus irmãos, Isaque não estava sendo rebelde. Ele apenas percebeu que faltava alguma coisa. O altar estava sendo preparado, havia fogo, havia lenha, mas não havia cordeiro. E talvez uma das coisas mais difíceis da vida espiritual seja exatamente isso. Quando começamos a perceber coisas que não entendemos. Quantas vezes também fazemos perguntas assim diante de Deus? Senhor, por que isso está acontecendo? Por que essa porta se fechou? Por que essa dor? Por que essa demora? Onde está a resposta? Meus irmãos, a prova produz perguntas difíceis. E muitas vezes não são perguntas feitas com incredulidade, mas com dor. Abraão estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. O mesmo filho prometido por Deus agora estava sendo levado ao altar. Humanamente falando, aquilo não fazia sentido. Mas mesmo sem entender, Abraão continuou caminhando. Você já percebeu que nem sempre Deus explica o processo inteiro? Em Isaías 55, 8 e 9, o Senhor declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso significa, meus irmãos, que haverá momentos em que a nossa mente não conseguirá compreender completamente aquilo que Deus está fazendo. E nesses momentos, a fé precisa falar mais alto que a lógica. A resposta de Abraão para Isaque foi poderosa. Em Gênesis 22, 8, ele declarou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha isso. Abraão não tinha todas as respostas, mas ele tinha confiança em Deus. É isso que é uma fé madura. Porque a fé madura não é entender tudo, é continuar confiando mesmo sem entender. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19,
A Bíblia mostra que Abraão, ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque, se fosse necessário. Isso é profundo. Enquanto a prova tentava gerar medo, a fé mantinha viva a esperança. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim, cercado de perguntas difíceis, enfrentando situações que parecem sem explicação, olhando ao redor e pensando: Senhor, o que está acontecendo? Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus continua no controle mesmo quando você não entende o caminho. Em Salmo 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confia nele, meus amados irmãos. Confia nele, minhas irmãs. Não nas circunstâncias, não nas emoções, não naquilo que os olhos estão vendo, mas confia nele. Porque a prova não é o fim da história. Muitas vezes Deus permite processos difíceis para revelar algo maior. Abraão subiu um monte cheio de perguntas, mas desceu com uma experiência ainda mais profunda com Deus. E no final daquela prova, Deus realmente proveu o cordeiro. Isso nos ensina que Deus nunca perde o controle da situação. O problema é que queremos respostas imediatas para tudo, mas existem respostas que só serão entendidas depois da prova. Você já percebeu isso? Quantas coisas você não entendia antes, mas hoje olha para trás e percebe que Deus estava trabalhando? Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as perguntas difíceis, até os momentos de silêncio, até os dias de prova. Deus consegue transformar tudo em crescimento espiritual. Mas aqui vai uma pergunta importante. Como você tem reagido quando não entende os caminhos de Deus? Você continua caminhando pela fé? Ou para no meio da prova? Hoje Deus está fortalecendo o seu coração para continuar. Talvez você não tenha todas as respostas agora, mas continua subindo o monte, continua orando, continua confiando, continua obedecendo, porque no momento certo Deus proverá. E você descobrirá que Ele esteve cuidando de tudo o tempo inteiro. Aleluias, glórias a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque mesmo nos momentos de prova, Tu permanece conosco. Fortalece a nossa fé quando surgirem perguntas difíceis e nos ajuda a continuar confiando mesmo sem entender tudo. Que jamais deixemos de caminhar contigo por causa de lutas. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que esta verdade permaneça em seu coração. Mesmo em meio a perguntas difíceis da prova, Deus continua no controle. Ore, permaneça, confie. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.